Blessed listeners, welcome to Jesus is Lord Radio, 105.3 and 105.9 FM, streaming from Nakuru, Kenya. My name is Pastor Luciane Toledo from São Paulo, Brazil. And this is your blessed program, A Letter to the Portuguese-Speaking Nations. Welcome on board. The Lord bless you. Amados ouvintes, amados povos e nações de língua portuguesa, bem-vindos à Rádio Jesus is Lord. 105.13 e 105.9 FM, transmitindo diretamente de Nakuru, Quênia. O meu nome é Pastora Luciane Toledo, de São Paulo, Brasil. E este é o seu abençoado programa Carta para as Nações de Língua Portuguesa. Bem-vindos a bordo. Que o Senhor os abençoe. Amados povos e nações de língua portuguesa, amada Igreja de língua portuguesa, estamos vivendo tempos decisivos. São tempos muito tremendos. São tempos muito sérios. São tempos muito críticos para a Igreja de Cristo e para toda a humanidade que está andando na Terra agora. Porque este é o momento quando o Senhor Deus e todo o céu tem aguardado desde a queda do homem, e na verdade desde antes da fundação do mundo, quando acontecerá uma separação final dos justos e dos injustos, daqueles que amam a Deus e daqueles que o aborrecem. Nós estamos atingindo, amados irmãos, uma encruzilhada, uma junção, aonde cada ser humano está tendo agora a oportunidade de escolher o seu destino eterno. E amados, quando nós dizemos que está sendo dada a oportunidade de cada ser humano que está andando sobre a terra hoje de fazer a sua escolha individual, é porque neste tempo o Senhor Deus, Ele mesmo, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Criador dos céus e da terra, o Criador de cada alma que viveu e que está viva agora e que ainda viverá nesta terra, Ele mesmo está andando na terra. Amados, este é um tempo em que a voz do Senhor está soando em toda a terra e em todo o universo. E assim como foi nos dias de Noé, o Senhor é justo quando diz que toda a humanidade ouviu, mas somente Noé obedeceu. Somente Noé creu, temeu e obedeceu à instrução de Deus. A palavra de Deus diz, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 7, que Noé foi divinamente avisado. Ou seja, ele não ouviu de ninguém. Noé ouviu de Deus. E a mesma voz que falou com Noé naqueles dias, falou com todos os que estavam vivos andando na terra naquele tempo. Por isso, quando o Senhor determinou o juízo sobre toda a humanidade, isto significa
que o Senhor deu a cada pessoa que estava andando na terra naqueles dias a mesma oportunidade que Ele deu a Noé. Amados povos e nações de língua portuguesa, neste momento, os 4 cantos da terra já ouviram e já sabem que o tempo acabou, que o Messias está vindo, que as profecias bíblicas já se cumpriram, as profecias que antecedem o arrebatamento da igreja, conforme está escrito no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 em diante. Todas as profecias bíblicas que antecedem este período de trevas já se cumpriram. Amados irmãos, também o Senhor Deus revelou nos últimos dias o seu grande mistério, um grande segredo que Ele deixou escondido, velado, no livro de Malaquias, capítulo 4, no versículo 5, quando o Senhor Deus, em sua infinita misericórdia, pela Igreja de Cristo, que justamente nos dias que antecederiam a vinda do Messias, onde o próprio Senhor Jesus disse que seriam exatamente como os dias de Noé. Mas nesta hora crucial, amados irmãos, nesta hora extrema, nesta hora decisiva para toda a humanidade, principalmente para a Igreja de Cristo, o Senhor envia os seus mais poderosos profetas do céu. O profeta Elias, como foi prometido no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. E no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 11, em um momento tão crucial na história da humanidade, quando o Messias é transfigurado diante dos olhos dos discípulos, ali eles perguntam a respeito do profeta Elias. E assim como no livro de Malaquias, ele diz que Elias virá em um determinado tempo, antes do grande e terrível dia do Senhor, ou seja, antes da grande tribulação, antes da angústia de Jacó. E em Mateus 17:11 ele diz a missão do profeta Elias, que ele virá, o verbo está no futuro, para restaurar todas as coisas, para restaurar o altar do Senhor, para restaurar o verdadeiro evangelho, a verdadeira redenção da cruz e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele virá, o profeta Elias voltaria durante este tempo quando se perdeu, quando foi corrompida, quando apostataram do verdadeiro evangelho, da verdadeira fé, do verdadeiro Deus. Então, amados povos e nações de língua portuguesa, toda a terra e todo o universo, cada ser humano que está andando nesta terra já sabe que Elias está na terra e que a missão já está em andamento e que já está prestes a se cumprir. E nós temos visto uma aceleração profética intensa e assustadora desde o mês de junho deste ano de 2019. Uma sequência de mensagens e instruções
visões e revelações de Deus, já agora em um outro nível, já falando do céu e da eternidade, e trazendo à luz grandes e profundos segredos de Deus que Ele reservou para este último tempo, para uma geração que, mesmo em meio à terrível e mortal apostasia destes dias, iria amá-lo e iria escolhê-lo. Uma geração amada, um povo que Ele mesmo escolheu para viver e testemunhar a vinda e o retorno dos mais gloriosos profetas antigos de Deus. O retorno da nuvem da glória de Deus à terra. O próprio Deus andando com as suas duas testemunhas de Apocalipse 11 e preparando a igreja para a vinda do Messias. Então, amados povos e nações de língua portuguesa, este é o tempo no qual estamos vivendo, quando o Senhor Deus veio com os seus dois mais temíveis profetas de Apocalipse 11, para agora manifestar esta tremenda redenção. E o Senhor tem manifestado isto de uma forma tremenda, com sinais e maravilhas no céu, com curas tremendas e um grande avivamento das almas na terra. O Senhor está aproximando a eternidade, a nuvem da glória, descendo desde o céu, passando através do sol e resplandecendo nos seus dois mais temíveis mensageiros. O sol aplaudindo em todos os eventos e cada vez mais intensamente durante longo tempo, acendendo e apagando diante de todos os olhos, e isto registrado em vídeo. Os dois mensageiros da eternidade, capturados, ministrando juntos, um no púlpito e o outro sobre a multidão, capturado em câmera, ao vivo. Os aleijados de todas as idades, levantando pelo poder de Deus e andando. As enfermidades ouvindo a voz do Senhor através dos seus profetas. E isto está gritando, amados irmãos, para nós, como crentes, como igreja, como corpo de Cristo, que há uma urgência, que há uma preparação, que agora o Senhor já está falando de entrar na eternidade. O Senhor agora já está falando do céu. O Senhor está falando agora dos grandes mistérios deste grande dia, deste evento tão ansiosamente aguardado por todo o céu, que é o arrebatamento da igreja, a ceia das bodas do Cordeiro de Deus. E, amados irmãos, neste programa de hoje, eu gostaria de apresentar para os irmãos um trecho da tremenda ministração que o próprio Senhor Deus preparou para aquele glorioso Sunday Service, a tremenda explosão da palavra que aconteceu em 13 de outubro do ano de 2019, há poucos dias atrás. Amados, naquela tremenda ministração, o Senhor usou os seus poderosos profetas, os mensageiros da eternidade, para servir para a igreja um banquete celestial. E o que ele serviu ali foram os grandes mistérios do céu. Nos dias que antecederam esta tremenda explosão da palavra em Central Park, Nairobi, os tremendos profetas do Senhor vieram ao vivo na rádio Jesus is Lord e anunciaram que este sermão, que seria pregado no dia 13 de outubro de 2019, na terra,
mais precisamente em Central Park, Nairobi, Quênia, pelas 2 testemunhas de Apocalipse 11, este sermão estava sendo preparado pessoalmente pelo próprio Senhor Deus, Jeová Yahweh. E que este sermão preparado pelo próprio Senhor Deus iria transmitir para a igreja mistérios profundos do reino de Deus. E um destes maravilhosos mistérios que o Senhor está começando a desvendar para a igreja nos últimos dias é um personagem muito misterioso que aparece no livro do Gênesis, capítulo 14, e que vem ao encontro de Abraão, que é Melquisedeque. Melquisedeque. E o profeta do Senhor então começa relatando a visão onde o Senhor o levou até o céu e ele estava no céu. E então o Senhor escreveu uma nota para os seus profetas. E esta nota dizia: o dia de Melquisedeque é conhecido como o dia da luz. O dia de Melquisedeque é conhecido como o dia da luz. E em seguida ele escreveu: eu estou vindo. Eu estou vindo. Eu estou vindo, vírgula, diz o Senhor. Então, amados irmãos, todo o discurso, todo o sermão em Central Park, preparado pelo próprio Senhor Deus para ser pregado pelos 2 mensageiros da eternidade que estão preparando o caminho do Senhor, tratou especificamente de um dia conhecido desde antes da fundação do mundo e conhecido no céu como o dia de Melquisedeque, o dia da luz. Então, amados irmãos, vamos ouvir o primeiro trecho desta tremenda ministração. Peço aos irmãos que ouçam esta profunda ministração com as suas Bíblias, cadernos, caneta, anotando as referências bíblicas, estudando para que esta palavra penetre nos nossos corações. Aleluia. Aleluia. The Lord Jehovah O Senhor Jeová wrote me a note, a written note. me escreveu uma nota escrita. Then he brought the written note very close to me. Então ele trouxe a nota escrita muito perto de mim. This is what was written on that note. Isto é o que estava escrito naquela nota. Melchizedek's day O dia de Melquisedeque is known as the day of light. é conhecido como o dia da luz. And we know very well E nós sabemos muito bem, from scripture, pelas escrituras, that Melchizedek que Melquisedeque is one of the most mysterious principles in the Bible. é um dos personagens mais misteriosos da Bíblia. Who is Melchizedek? Quem é Melquisedeque? Genesis chapter 14, Gênesis capítulo 14, beginning verse 17 começando no versículo 17 up to 23. até o 23. He says, Ele diz: after Abraham returned from defeating Kedorlaomer, voltando a Abraão da vitória sobre Quedorlaomer, and the kings allied with him, e os reis aliados com ele, the king of Sodom o rei de Sodoma came out to meet him saiu ao seu encontro in the valley of Shaveh. no vale de Savé, That is the king's valley. que é o vale do rei. And he says, E ele diz, verse 18, versículo 18: then
Melchizedek, Então Melquisedeque, the king of Salem, o rei de Salem, brought out bread trouxe pão and wine. e vinho. He was priest of God Most High, Ele era sacerdote do Deus Altíssimo and he blessed Abraham, e ele abençoou Abraão, saying, dizendo: Blessed be Abraham by God Most High, Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, creator of heaven and earth. Criador do céu e da terra. The other version say, Uma outra versão diz: the possessor of heaven and earth. o possuidor do céu e da terra. And he goes on to say, E ele continua dizendo: and blessed be God Most High, e bendito seja o Deus Altíssimo, who delivered your enemies into your hands. que entregou os teus inimigos em tuas mãos. Then Abraham gave him a tenth of everything, a tithe. Então Abraão deu-lhe 1/10 de tudo, dízimo. Verse 21, Versículo 21. the king of Sodom said to Abraham, O rei de Sodoma disse para Abraão: give me the people and keep the goods for yourself. Dê-me as pessoas e pode ficar com os bens para você. But Abraham said to the king of Sodom, Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma: I have raised my hand to the Lord God Most High. Eu levantei as minhas mãos ao Senhor Deus Altíssimo, Possessor of heaven and earth, possuidor do céu e da terra, creator of heaven and earth, Criador do céu e da terra, and have taken an oath e jurei that I will accept nothing belonging to you, que não aceitarei nada que pertence a você, not even a thread nem mesmo um cordão, or a thong of a sandal, ou a correia de uma sandália, so that you will never be able to say, para que você jamais venha dizer: I made Abraham rich. eu enriqueci Abraão. Hallelujah. Aleluia! You hear right there. Você ouve lá The king of Salem, que o rei de Salem, king of righteousness. o rei de justiça, But when the Lord wrote that note mas quando o Senhor escreveu aquela nota and presented me the note, e me apresentou a nota, saying, dizendo: Melchizedek's day o dia de Melquisedeque is known as the day of light. é conhecido como o dia da luz. What is the message? Qual é a mensagem? And who is Melchizedek? E quem é Melquisedeque? Let us begin with who is Melchizedek. Vamos começar com quem é Melquisedeque. We have just read Nós acabamos de ler that all of a sudden que repentinamente Melquisedeque appeared into the scene. apareceu em cena, Suddenly, repentinamente, without notice, sem aviso, without warning, sem alerta. Melquisedeque simply appeared. simplesmente apareceu. And when he appeared, E quando ele apareceu, he is superior. ele é superior, Because you see, porque você vê, he's able to bless Abraham. ele pode abençoar Abraão. He's saying, Ele está dizendo: appearing suddenly. aparece repentinamente. And when he appears, E quando ele aparece, then immediately, então imediatamente, for the first time in the Bible, pela primeira vez na Bíblia, first time, primeira vez, you now hear, você agora ouve, you hear priest. você ouve sacerdote. The first time in the Bible A primeira vez na Bíblia that the word priest appears. que a palavra sacerdote aparece. First time, A primeira vez, Melquisedeque appears aparece all of a sudden. repentinamente. Who is Melchizedek? Quem
quem é Melquisedeque? appears Aparece all of a sudden, repentinamente. and when he appears E quando ele aparece, for the first time in the Bible, pela primeira vez na Bíblia, you hear priest, você ouve sacerdote. and then E então, right away, imediatamente, Melquisedeque introduces the Lord introduz o Senhor in a way de uma forma that has not been introduced before. que não havia sido introduzido antes. Hallelujah. Aleluia! He says, Ele diz: the priest of God Most High. o sacerdote do Deus Altíssimo. And that is also E isto é também the first time in the Bible a primeira vez na Bíblia that Jehovah que Jeová is addressed, is given a title é chamado, é dado a ele o título as Most High. de Altíssimo. But who is Melchizedek? Então quem é Melquisedeque? Because he says, Porque ele diz, he appears suddenly ele aparece repentinamente and he's already priest of God Most High. e ele já é sacerdote do Deus Altíssimo. I remember, Eu me lembro, to help you a little bit, para ajudá-los um pouco, April 22nd, 22 de abril, when the Lord lifted me up quando o Senhor me levantou beyond the universe, além do universo. and then he made me look up E então ele me fez olhar para cima, above the universe, acima do universo. and then E então he makes me look up. ele me faz olhar para cima, And when I look up much higher up, highest, muito mais alto, alto, mais alto. then I saw Então eu vi the great eagle. a grande águia. Hallelujah. Aleluia! The great eagle A grande águia flying voando highest high. alto, 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 mais alto do alto. And I don't want to describe, E eu não quero descrever, but he doesn't fly like you're normal. mas ele não voa como uma águia normal. In fact, he glides. Na verdade, ele plana, ele plana. When he takes me beyond the universe, Quando ele me leva além do universo. you know the end of the universe nobody can reach in this realm. E vocês sabem que o fim do universo ninguém pode atingir nesta dimensão. Even there are galaxies he showed me that will never be discovered. Há até mesmo galáxias que ele me mostrou que jamais serão descobertas. But beyond the universe, Mas além do universo, I see again much farther beyond. eu vejo novamente muito além. And that is now where I see E é agora lá onde eu vejo the great eagle. a grande águia. I see him Eu o vejo flying there. voando lá. The one that brought Israel Aquele que trouxe Israel from slavery in Egypt da escravidão no Egito to Jerusalem. para Jerusalém. So if you really want to talk about Most High, Então, se você realmente quer falar a respeito do Altíssimo, you have it right there. você o tem bem ali, Most High. o Altíssimo. But anyhow, Mas de qualquer forma, so now, então agora, all of a sudden, repentinamente, Melchizedek appears Melquisedeque aparece in Genesis 14. em Gênesis 14. And when he appears, E quando ele aparece, without notice, sem aviso, without knowing where he has come from, sem saber de onde ele veio, without records of mother or father, sem registro de pai ou mãe, without beginning of days or end of days, sem princípio
princípio de dias, nem fim de existência. Without genealogy. Sem genealogia. And you know how genealogy is so important to the Hebrew people. E vocês sabem o quanto que genealogia é importante para o povo hebreu. He appears. Ele aparece. And when he appears, E quando ele aparece, for the first time, pela primeira vez, the Bible records the word priest. a Bíblia registra a palavra sacerdote. And look at this now. E olha isto agora. And then E então, he says, ele diz: the Lord Most High. o Senhor Altíssimo. For the first time, Pela primeira vez, the Lord is referred to as the highest, the Most High. pela primeira vez, o Senhor é chamado de o mais elevado, o Altíssimo. And while you are still at that, E enquanto vocês ainda estão nisso, to try to understand para tentar entender who Melchizedek is, quem é Melquisedeque, that we may understand the message of Melchizedek's day. para que nós possamos compreender a mensagem do dia de Melquisedeque. Then he says, Então ele diz: while you are still there, enquanto vocês ainda estão lá, priest sacerdote has been introduced for the first time in the Bible. foi introduzido pela primeira vez na Bíblia. Number 2, Número 2. the Lord has now been entitled Most High. O Senhor agora foi intitulado o Altíssimo. And while you are that, E enquanto vocês estão nisso, then you see então você vê Melchizedek Melquisedeque approach mankind. se aproxima da humanidade. He is now approaching mankind. Ele agora está se aproximando da humanidade. Approaching mankind. Aproximando-se da humanidade. And look at this now. E olha isso agora. On God's behalf. Por Deus, representando Deus. Ai, Is somebody understanding me? alguém está me entendendo? This mysterious principle in the Bible called Melchizedek Este personagem misterioso na Bíblia chamado Melquisedeque, before we unravel the day. antes de desvendarmos o dia, The Lord, o Senhor, He calls the day of rapture Ele chama o dia do arrebatamento Melchizedek's day. o dia de Melquisedeque. Now you know the nomenclature. Agora vocês sabem a nomenclatura. Now you know how heaven calls the day Jesus will take the church. Agora vocês sabem como que o céu chama o dia em que Jesus vai levar a igreja. Melchizedek has been introduced into the scene. Melquisedeque foi introduzido em cena. And then, Então, priest. sacerdote. He is a priest of God. Ele é sacerdote de Deus. And then you see Melchizedek Então você vê Melquisedeque approaching mankind. aproximando-se da humanidade. Approaching Abraham Aproximando-se de Abraão. on God's behalf. No lugar de Deus, representando Deus. Melquisedeque, Beginning to operate in the office of priest. começando a atuar na função de sacerdote. He approaches mankind. Ele se aproxima da humanidade. And Melchizedek E Melquisedeque, is carrying bread. ele está carregando o pão. The priest of God Most High O sacerdote do Deus Altíssimo appears. aparece. And when he appears, E quando ele aparece, he begins to operate in the office of priest. ele começa a atuar na função de sacerdote. And he's carrying bread E ele está carregando pão and wine. e vinho. Melquisedeque, In the Old Testament, no Antigo Testamento, carregando the sacrifice o sacrifício of the covenant da aliança of the New Testament. do Novo Testamento. Who is he? Quem é ele? He's carrying Ele
está carregando the precursors os precursores of the cross and the blood. da cruz e do sangue. Who is Melchizedek? Quem é Melquisedeque? Who is Melchizedek? Quem é Melquisedeque? He comes in, Ele vem, then for the first time, então pela primeira vez, priest of God Most High. sacerdote do Deus Altíssimo. Then he offers bread Então ele oferece pão and wine. e vinho. He offers the aliments. He offered the sacraments. Ele oferece os alimentos. Ele oferece os sacramentos. He offers Ele oferece the precursors, os precursores. not of the Old Testament, Não do Antigo Testamento, but of the New Testament. mas do Novo Testamento. He comes carrying Ele vem carregando the New Covenant. a nova aliança In the Old Testament. no Antigo Testamento. And then Então, he begins to approach man ele começa a se aproximar do homem, on behalf of God Most High. representando o Deus Altíssimo. Who is this Melchizedek? Quem é este Melquisedeque? Then he says, Então ele diz, look at this now. olha isto agora. He says, Ele diz, in that way, desta forma, he establishes a sacrifice. ele estabelece um sacrifício. Then Então, he now offers the sacrifice. ele agora oferece o sacrifício. He approaches man on God's behalf. Ele se aproxima do homem como representante de Deus. He does the work of a priest. Ele faz a obra do sacerdote. He says essentially Essencialmente, ele diz that Abraham que Abraão is not able não é capaz to communicate with God de se comunicar com Deus perfectly, perfeitamente, appropriately, apropriadamente, without a priest. sem um sacerdote. So then Então, he becomes a mediator. ele se torna um mediador. Now he's playing a role Agora ele está representando o papel of a mediator. do mediador. But if you look at that blessing, Mas se você olhar aquela bênção, he blesses Abraham, ele abençoa Abraão and then e então he blesses God Most High. ele abençoa o Deus Altíssimo. The perfect role of a mediator, O perfeito papel do mediador, a priest. o sacerdote. Ai, Ai, who is Melchizedek? quem é Melquisedeque? Now he's playing a role Agora ele está representando o papel of a mediator. de um mediador. The Lord is saying O Senhor está dizendo that you cannot worship Jehovah que você não pode adorar Jeová, except a não ser Jehovah himself que o próprio Jeová makes the first initiative tome a primeira iniciativa to design the covenant. para estabelecer a aliança. So Melchizedek says so much Então Melquisedeque fala tanto that mankind que a humanidade is not able to have a relationship with God não é capaz de ter um relacionamento com Deus, unless God, Jehovah himself, a não ser que Deus, Jeová, Ele mesmo, step forward and come in personally dê um passo à frente e venha pessoalmente and bring a covenant. e traga uma aliança. Who is he then? Quem é Ele então? Look at this now. Olha isto agora. I've mentioned very important things already. Eu já mencionei coisas muito importantes. That the relationship between man, Que o relacionamento entre o homem, fallen man, fallen, o homem caído, and Jehovah e Jeová cannot be done não pode ser feito unless the Lord initiates a covenant
personalmente. A não ser que o Senhor inicie uma aliança pessoalmente. Personally. Pessoalmente. Number 2, Número 2. mankind A humanidade cannot worship Jehovah não pode adorar Jeová, unless a não ser Jehovah himself intervene que Jeová ele mesmo intervenha with a priest. com um sacerdote. He says, God Most High. Ele diz, o Deus Altíssimo. That name, God Most High, este nome, Deus Altíssimo, is a very special title of Jehovah. é um título muito especial de Jeová. Because Por quê? that title, Este título, it says ele diz that Jehovah, que Jeová, He is the God superior over all the nations of the earth. ele é o Deus superior a todas as nações da terra. But that is how Melchizedek addresses Jehovah. Mas é assim que Melquisedeque se dirige a Jeová. He's addressing him like that. Ele se refere a ele desta forma. He's saying Ele está dizendo that Jehovah que Jeová is the Lord God é o Senhor Deus over all the nations of the earth. sobre todas as nações da terra. But he goes on also to say Mas ele também continua e diz that he has handed over que ele entregou the enemies of Abraham os inimigos de Abraão into Abraham's hands. nas mãos de Abraão. And he is rewarding Abraham E ele está recompensando Abraão and judging the unrighteous. e julgando os injustos, Rewarding the righteous recompensando o justo and judging the unrighteous. e julgando os injustos. Ai, And that name e este nome that Melchizedek introduces, que Melquisedeque introduz, the way he calls God, da forma como ele chama a Deus, that name aquele nome is the name the devil also attempts to attack. é o nome que o diabo também tenta atacar. The book of Isaiah chapter 14 verse 14. O livro de Isaías, capítulo 14, versículo 14. He says, Ele diz: I will ascend above the tops of the clouds. subirei mais alto do que as mais altas nuvens, I'll make myself like the Most High. e eu serei como o Altíssimo. Ai! The devil O diabo appears to have understood that name. parece que ele entendeu este nome. And he goes straight and attacks it. E ele vai diretamente e ataca-o. Daniel 7:25. Daniel 7:25. That name, Este nome, Most High. o Altíssimo, He will speak against the Most High ele falará contra o Altíssimo and oppress the saints of the Most High e oprimirá os santos do Altíssimo and try to change the set times e tentará mudar os tempos and the laws. e as leis. The saints of the Most High Os santos do Altíssimo will be handed over to him serão entregues nas mãos dele for a time, por um tempo, tempos and half a time. e a metade de um tempo. Talking about the events of the tribulation, right? Ele está falando a respeito dos eventos da tribulação, certo? But he's saying Mas ele está dizendo that even the Antichrist, que até mesmo o anticristo, when he comes to attack, quando ele vem para atacar, that is the name he attacks. este é o nome que ele ataca: Most High. o Altíssimo. Melchizedek calls Jehovah. Melquisedeque chama Jeová. The first time Jehovah is given the title Most High. É a primeira vez que Jeová recebe o título de o Altíssimo. Hallelujah. Aleluia! But look, Mas olha, when the Messiah is about to come,
quando o Messias está prestes a vir. Luke chapter 1, 32 to 35. Lucas capítulo 1, versículos de 32 a 35. He will be great, Ele será grande and he will be called the Son of the Most High. e ele será chamado Filho do Altíssimo. Who is Melchizedek? Quem é Melquisedeque? Melchizedek's day O dia de Melquisedeque is known as the day of light. é conhecido como o dia da luz. And now we see, E agora nós vemos, when he enters into the scene, quando ele entra em cena, he says Jehovah ele diz que Jeová is the Most High. é o Altíssimo. But when you go through the Bible, Mas quando você vai através da Bíblia, right when Christ, logo quando Cristo, whose covenant he was carrying, cuja aliança ele estava carregando, bread pão and wine, e vinho, the body o corpo broken, quebrado and the blood. e o sangue. And then, E então, when the Messiah is about to come in, quando o Messias está prestes a vir, Gabriel, he comes ele vem and he says, e ele diz, he will be known ele será conhecido as the Son como o Filho of the Most High. do Altíssimo. Who is Melchizedek? Quem é Melquisedeque? Who is he? Quem é ele? Hallelujah. Aleluia! Psalm 76 and Psalm 110. Salmo 76 e Salmo 110. Then you will understand, oh, who is this Melchizedek? Então vocês vão entender, quem é este Melquisedeque? Before I go to the book of Hebrews, Antes de eu ir ao livro de Hebreus, he is carrying a covenant. ele está carregando uma aliança, um pacto. He is in the Old Testament. Ele está no Antigo Testamento, He's carrying the covenant ele está carregando a aliança of the New Testament. do Novo Testamento. And most of the conversation about him E a maioria das conversas sobre ele is in the New Testament. está no Novo Testamento. Hallelujah. Aleluia! Psalm 76 verses 1 to 2. Salmo 76, versículos 1 e 2. He says the following. Ele diz o seguinte. He says, Ele diz: in Judah God is known. em Judá Deus é conhecido, His name is great in Israel. o nome dele é grande em Israel. His tent is in Salem. Sua tenda está em Salem. His dwelling place in Zion. O lugar da sua habitação está em Sião. Just a moment. Espere um pouco. He says, Ele diz he is the king of Salem, que ele é o rei de Salem, the king of Jerusalem. o rei de Jerusalém. Before Jerusalem is created, Antes de Jerusalém ser criada, who is Melchizedek? quem é Melquisedeque? Who is Melchizedek? Quem é Melquisedeque? Psalm 110, Salmo 110, verses 1 to 4. versículos de 1 a 4. He says, Ele diz: the Lord says to my Lord, sit on my right hand, o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, until I make your enemies a footstool for you. até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. The Lord will extend your mighty scepter from Zion, O Senhor estenderá o seu poderoso cetro de Sião, and you rule in the midst of your enemies. e ele dominará sobre os teus inimigos. Your troops will be willing on your day of battle. Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente, Arrayed in holy majesty. vestidos de santa majestade. From the womb of the dawn, Desde o romper da alvorada, you will receive the dew of your youth. você receberá o orvalho da sua juventude.
Somebody listen to verse 4. Ouçam o versículo 4. He says, Ele diz: the Lord has sworn o Senhor jurou and will not change his mind. e não se arrependerá, não mudará de ideia. You are priest forever. Tu és sacerdote para sempre, In the order of Melchizedek, segundo a ordem de Melquisedeque. the Messiah, O Messias, the Messiah, o Messias, the Messiah. o Messias. When it comes to describing he that sits, Quando se trata de descrever aquele que se assenta, will sit on the right hand side of God. que está assentado à direita de Deus. All of us know who that is. Todos nós sabemos quem ele é. His name is O nome dele é the Lion of the tribe of Judah, o Leão da tribo de Judá, mighty King, poderoso Rei, wonderful Counselor, maravilhoso Conselheiro, Prince of Peace, Príncipe da Paz, God of Lords, Senhor dos Senhores, King of Kings, Rei dos Reis, living water, água viva, living bread, pão vivo, living Son. Filho do Deus vivo. Ei! So, Então, now, agora, he has connected Melchizedek ele conectou Melquisedeque to Jerusalem. a Jerusalém. And he says, E ele diz: he is the King of Jerusalem, ele é o Rei de Jerusalém, King of righteousness. Rei de justiça. Melchizedek's day O dia de Melquisedeque is known as the day of light, é conhecido como o dia da luz, the day of righteousness. o dia da justiça. Hallelujah! Oh, que tremenda ministração! Amados irmãos, que tremenda palavra para esta hora! Como é maravilhoso observar que os planos e propósitos de Deus para o homem são eternos. Nada é por acaso na Bíblia. Tudo já estava determinado desde antes da fundação do mundo. Quão maravilhoso observar quando Deus encontrou um homem na terra, Abraão. O Senhor vem e se revela a ele. E maravilhosamente, os tremendos mensageiros do céu vão colocando os pontos nesta tremenda ministração. Primeiro, a ministração está baseada por uma revelação misteriosa, um mistério do céu, que o Senhor revelou ao escrever uma nota para os seus profetas, revelando que o dia do arrebatamento, o dia quando o Messias vier buscar a sua igreja, é conhecido no céu como o dia de Melquisedeque, o dia da luz. E então eles perguntam: qual é a mensagem desta nota? Quem é Melquisedeque? E então eles continuam dizendo que nesta revelação, neste encontro de Melquisedeque com Abraão em Gênesis 14, ele revela que Melquisedeque é o sacerdote do Deus Altíssimo. Ele se apresenta como o sacerdote do Deus Altíssimo. E o profeta do Senhor diz que é a primeira vez na Bíblia que o Senhor Jeová recebe o título de Deus Altíssimo. E que é a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra sacerdote. Melquisedeque
é sacerdote do Deus Altíssimo. E ele diz que ele vem a Abraão trazendo pão e vinho. Aleluia! Mostrando que ele vem como sacerdote, como representante de Deus diante do homem. E ele vem como homem. Ele aparece encarnado, porque ele come pão e bebe vinho com Abraão. E ele abençoa Abraão. Então, ele vem trazendo os precursores da nova aliança, da aliança eterna. O pão representando o corpo quebrado na cruz. E o vinho representando o sangue da nova e eterna aliança. Então Melquisedeque apresenta-se a Abraão, já prefigurando a inauguração, a manifestação de um sacerdócio eterno, como está escrito no livro de Hebreus, capítulo 7, versículos 3 e 16. Porque os tremendos profetas do Senhor dizem: Melquisedeque aparece repentinamente, sem aviso. Ninguém sabe de onde ele veio. E a Bíblia diz que ele é rei de Salém, se referindo a Jerusalém que ainda não existia. Mas no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 3, ele diz: Este Melquisedeque, rei de justiça e também rei de Salém, rei de paz, ele não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, ou seja, não tem ascendência na carne, sem princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote eternamente. Aleluia, amados irmãos. Maravilhoso ver o Senhor, o sumo sacerdote da nossa confissão, aquele de quem está escrito no livro de Hebreus, capítulo 7, no versículo 24, ele diz: Este Melquisedeque, Jesus, porque é imortal, ele continua para sempre. O seu sacerdócio é imutável. Versículo 25. Por isso também ele pode salvar totalmente. O que significa isso, amados irmãos? Todos os sacerdotes constituídos segundo a lei do mandamento carnal, eles morriam. Eles começavam seu sacerdócio e era interrompido. Muitas vezes era um sacerdote fiel, mas então era sucedido por um sacerdote corrupto, como foi o caso de Eli. Então, amados irmãos, o sacerdócio de Melquisedeque, ele é eterno, já desde antes da fundação do mundo. Por isso Jesus disse: Abraão viu o meu dia e rejubilou-se. E então, amados, os tremendos mensageiros do céu continuam falando a respeito deste misterioso encontro que Deus está agora desvendando. Este encontro aonde o Senhor ali mostrou que já desde antes da fundação do mundo, ele já havia preparado um mediador para o homem. Porque assim como Abraão
nenhum homem podia se aproximar de Deus, a não ser por um mediador. E este mediador, ele diz, perfeito, santo, inculpável, separado dos pecadores, o perfeito sacerdote de Deus. E este encontro, amados irmãos, mostra um outro aspecto muito importante que os profetas do Senhor disseram. Eles disseram assim, que ao introduzir Deus como o Deus Altíssimo, um título muito especial, ele também disse que ele entregou os inimigos de Abraão nas mãos dele. O Senhor deu vitória a Abraão, já mostrando que ele é o Deus que recompensa o justo e que julga o injusto. Então, os profetas do Senhor mostram que neste encontro, quando Melquisedeque vem ao encontro de Abraão, ele vem trazendo uma recompensa para Abraão. Ele traz a vitória sobre os seus inimigos, mas ele traz uma aliança eterna. E amados, embora não tenha sido mencionado, nós sabemos que Deus se agradou de Abraão por causa da fé de Abraão. Abraão creu em Deus e tornou-se o pai de todos aqueles que creem em Deus. E Abraão conheceu Deus, porque Deus se revelou a ele neste encontro com Melquisedeque como o Deus Altíssimo, o Deus sobre tudo e sobre todos, o Deus dos deuses, o Deus de todos os povos, tribos, línguas e nações, o superior, o Altíssimo, o mais elevado acima de todos. Oh, que revelação, amados, do próprio El Elyon. E os mensageiros que preparam o caminho do Senhor disseram que este título, este atributo de Deus é tão especial que o próprio diabo quer atacar este atributo de Deus, o Altíssimo. E então eles mencionam o livro de Isaías, capítulo 14, versículo 14, quando o próprio diabo declara que ele será semelhante ao Altíssimo e que ele também iria atacar todos aqueles que são chamados filhos do Altíssimo, santos do Altíssimo. E então os profetas do Senhor mencionam o livro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Então vejam, amados, o grande amor que Deus tem pelo homem, manifestado neste encontro de Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, o próprio Messias, como representante de Deus, com Abraão, o representante da humanidade que crê em Deus. Então, Melquisedeque vem e traz pão e vinho. E quando ele traz pão e vinho, ele estabelece o sacrifício, o seu próprio sacrifício. Ele vem carregando a nova aliança. Ele está no Antigo Testamento, mas ele está carregando a aliança do Novo Testamento. Aleluia! Porque é eterna a aliança. E amados, esta aliança que ele traz é uma aliança que o Altíssimo, aquele que é sobre tudo e sobre todos, está fazendo
com o homem. Está propondo, está oferecendo para o homem. E por ser Ele o Altíssimo, esta aliança é infalível, poderoso para sustentar, poderoso para salvar totalmente aqueles que por meio de Cristo, o Messias, Melquisedeque, se achegam a Deus. Aleluia! Que grande confiança nós podemos ter neste mediador. Porque os profetas do Senhor dizem que não tem como o homem se aproximar de Deus. Não tem como o homem adorar ao Eterno, ao Altíssimo, a não ser que o próprio Deus, Ele mesmo, tome a iniciativa. A não ser que o próprio Deus dê o primeiro passo e traga uma aliança que traria a solução para o pecado e a morte. Amados povos e nações de língua portuguesa, quão maravilhoso quando o Senhor abre toda esta revelação sobre o que aconteceu neste tremendo episódio em Gênesis 14, neste tremendo e eterno encontro do sumo sacerdote do céu, o sacerdote do Deus Altíssimo, o rei de Salém, com Abraão, aquele de quem está escrito que tornou-se o pai de todos os que creem. Então é uma aliança de Deus com toda a humanidade que crê em Deus. E isto é muito maravilhoso para nós nesses dias. Porque, amados irmãos, nós vemos que quando aconteceu a queda no Éden, imediatamente nós já vemos o homem fugindo de Deus e Deus perseguindo, indo atrás do homem. Deus tomando a iniciativa de buscar Adão, de nos buscar. Deus tomando a iniciativa de cobrir a nudez de Adão. Então Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus salvador. Não há Deus salvador como Ele, não há. Quem jamais viu um Deus como Jeová? Não há ninguém semelhante ao Altíssimo. E toda esta revelação de como que esta aliança já havia sido planejada, já preservada, já preparada, para que não perecêssemos eternamente separados de Deus. Então, amados, estes são os pontos maravilhosos desta ministração. Que quando Deus escreve uma nota para os seus profetas, trazendo novamente diante da humanidade a pessoa de Melquisedeque, que o dia do arrebatamento é conhecido no céu como o dia de Melquisedeque, e o dia de Melquisedeque é conhecido como o dia da luz. Então ele traz diante da igreja agora este que foi ao encontro de Abraão, abençoou Abraão e ofereceu ali os sacramentos da nova aliança, a obra redentora da cruz e do sangue de Cristo, trazendo novamente diante da igreja a redenção da cruz, perfeita e eterna, e a fé do homem, a confiança do homem
neste Deus que ressuscita mortos e que traz à existência as coisas que não existem. Amados povos e nações de língua portuguesa, esta ministração preparada pelo próprio Deus em Central Park, no dia 13 de outubro deste ano de 2019, está trazendo à luz e revelando tesouros preciosos para a Igreja de Cristo nesta hora, mostrando que a aliança é perfeita, é eterna, que o mediador é perfeito, é eterno, é o próprio Filho de Deus, é o próprio Verbo de Deus, por quem e para quem todas as coisas foram criadas. Deus mesmo se aproximando do homem, e Deus mesmo agora vindo para se aproximar novamente, trazendo novamente e fazendo brilhar esta gloriosa e eterna aliança, poderosa para salvar totalmente todos os que por meio de Jesus Cristo se achegam a Deus. O nosso sumo sacerdote, Cristo, santo, inculpável, puro, inocente, separado dos pecadores, elevado, exaltado acima dos céus.